Olá, estamos ao vivo no nosso programa Escolha Ser Você. Hoje nós vamos conversar sobre 3 erros que você não deve cometer, ok? Para começar a semana assim, dando um up, ok? Muita chuva aqui em Manaus, quase que a gente não tem a nossa live, mas Deus é bom. Bem-vinda, Jennifer, Márcia, bem-vinda você que vai ver o vídeo ao vivo, bem-vinda você que vai assistir o vídeo gravado, tá bom? Mas a gente vai conversar hoje sobre 3 erros que impedem você de realmente viver a vida abundante que Deus tem para você, ok? Uma das maiores necessidades, Nilde, do ser humano é o sentimento de pertencimento. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem foi colocado ali no Éden, nós desenvolvemos essa necessidade. Que necessidade é essa, Regina querida? É realmente o pertencimento. Por que isso acontece? E que erros a gente comete para muitas vezes não se sentir pertencentes ao ambiente no qual nós estamos inseridas? Pertencimento, gente, é um sentimento que depende de relacionamento. Então, como é, Dani, que eu vou me sentir pertencente? Como é que eu vou viver o pertencimento se dentro dos meus relacionamentos eu cometo alguns erros? É o que você vai aprender aqui hoje, tá bom? O que a gente mais vê nos dias atuais? O que a gente mais vê, gente, nos dias atuais são na nossa contemporaneidade. Vamos falar da nossa contemporaneidade, do momento presente, do que a gente vive hoje. O que a gente mais vê são pessoas não vivendo, são pessoas não desfrutando do pertencimento. Por quê? Exatamente por causa desses 3 erros que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? E qual é o primeiro erro? Nós até falamos desses erros, falei do primeiro erro, né? E falei do segundo, e hoje eu falei que eu vou falar do terceiro, então fica até o final aqui comigo. Mas o primeiro erro, minhas alunas, daqui a pouco a gente tem aula, e olha hoje, Deus vai falar muito com a gente na nossa aula da mentoria. Nós vamos lá aqui para o erro. Qual é o erro número 1? O erro número 1 que faz você não se sentir pertencente, não viver o pertencimento, é não deixar claro qual é o teu ponto de vista, não deixar claro qual é o teu posicionamento. Olha, de verdade, nós só somos pertencentes a um lugar, a um ambiente, às pessoas, quando nós conseguimos deixar claro o nosso ponto de vista. O que eu mais vejo é muito comum em busca do sentimento de pertencimento. Olha aí, a live agora ficou, né, no outro nível. Meu marido entrou aqui. E o que a gente mais percebe? Em busca do sentimento de pertencimento, é muito comum você nem perceber, mas às vezes você não deixar claro qual é o teu ponto de vista sobre algo. Gente, eu já fui muito assim. Eu lembro do meu filho Gabriel falando: mãe, a senhora não pode ser assim. Mãe, se a senhora não concorda, fale que a senhora não concorda, mãe. Não aceite isso, entende? Então, muitas vezes, em busca desse sentimento de pertencimento, a gente não deixa claro qual é o nosso ponto de vista. E por quê? Porque durante muito tempo eu preferi ter paz do que ter razão. E isso é um engano. A gente pode ter paz e ter razão. Cada um que fique com a sua paz. E antes eu falava assim: é melhor ter paz do que ter razão. Não, gente, é melhor ter paz e ter razão. Só que não precisa necessariamente, quando eu falo em deixar claro o teu ponto de vista, não precisa necessariamente você criar confusão nos ambientes que você está para mostrar que você está certa. Deixa isso para quem gosta de confusão, mas mantenha o teu ponto de vista. Seja criteriosa nessa questão, porque em busca de viver o sentimento de pertencimento, se você não deixa claro o teu posicionamento, que é como você percebe o mundo, como você sente determinada situação ou um momento, você não vai estar vivendo de verdade o pertencimento, por mais que aparentemente você seja aceita naquele ambiente. Porque a verdade é que não tem como existir paz com o outro, paz no ambiente, paz lá fora,
se aqui dentro eu estou vivendo uma guerra muito às vezes acirrada. E eu sei disso porque eu já vivi assim. Então é por isso que eu quero te dizer, por favor, vai por esse caminho. Eu já errei por você nesse aspecto, entende? Então você não precisa errar mais. Por isso eu coloquei que são 3 erros que você não merece viver, impedem você de realmente se sentir pertencente ao ambiente e às pessoas. Então o que você vai fazer? Eu quero deixar claro o meu ponto de vista. O que você vai fazer? Eu até deixei no post de ontem, eu coloquei assim: 2 vezes escolha ser você. Talvez você tenha ali pensado, eu acho que ela errou. Mas não é erro ali não, tá bom, gente? É exatamente para você entender que para você se sentir pertencente, né, Aline? Você tem que escolher ser você. Acredita em mim, o melhor a fazer é ser você. Sabe, é você se posicionar, como eu falei anteriormente, com paz, com respeito, com harmonia, mas deixar claro como você vê, quais são os teus valores, quais são os teus princípios. Isso é se posicionar. Sabe, deixa claro ali dentro do relacionamento qual é o teu ponto de vista, qual é o teu posicionamento, porque, gente, não existe sentimento verdadeiro de pertencimento sem um sentimento, sem um verdadeiro posicionamento, entende? É quando a gente se posiciona, quando a gente mostra qual é a nossa verdade. A gente pode até estar errada e o outro vai nos mostrar e o tempo também vai provar isso, né? Mas a gente precisa entender, eu preciso mostrar, não, esse aqui é o meu posicionamento, esse aqui é o meu ponto de vista. Então, em todos os momentos, deixar claro o teu ponto de vista é fundamental para você viver realmente o sentimento de pertencimento dentro do que esta palavra aqui declara, porque a Bíblia diz que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Então, quando eu omito o meu posicionamento, eu não estou sendo eu não estou sendo verdadeira. E aí tem o segundo erro. Que segundo erro é esse? Viver em função do que o mundo quer ou do que o outro quer. É muito comum, por exemplo, por causa do sentimento de pertencimento, você pode, mesmo sem perceber, a maioria das vezes a gente não percebe. Por isso eu estou mostrando para você. Você pode estar vivendo em função do que o outro quer, do que o mundo quer, das regras que o mundo está ditando para você. E não tá certo, entende? Não dá certo na maioria das vezes. Você até pensa, eu vou viver assim. Eu pensava assim, não, eu vou viver assim, porque se eu ficar dessa forma, eu vou estar evitando confusão, eu vou estar promovendo a paz, eu vou estar fazendo isso e aquilo. E parece que eu esquecia do que a Bíblia fala, porque a Bíblia diz assim, no que depender de mim, eu tenho que ter paz com o outro, mas a Bíblia não diz que eu tenho que me anular. A Bíblia não diz que eu tenho que me calar. A Bíblia não diz que eu não tenho que falar a verdade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, você pensa assim, não, eu também quero viver a paz, sabe? Eu também não quero confusão, eu também... Só que eu quero te dizer algo. Nessa de querer evitar a confusão, muitas vezes eu ficava na pior. E eu queria evitar a confusão, mas eu acabava machucando demais o meu coração. Eu escrevi isso no post de ontem à noite. Então, de repente, você também quer evitar confusão. Eu quero me sentir pertencente a esse ambiente. Eu quero que essas pessoas me aceitem. Eu quero que essas pessoas me recebam. Então, quer saber? Eu vou me anular e vou viver só em função do que o outro quer, do que o outro fala. E isso está errado. Porque, como eu falei, você pensa que você está evitando confusão, só que, na verdade... Sabe o que você está fazendo muitas vezes, Dulce? Você acaba ficando na pior, quer evitar confusão, mas fica na pior. E como eu disse, não evita confusão, porque você cria confusão dentro do seu coração. Você fica muito machucada aí dentro do teu coração. Então, assim, para pensar no quanto você, de repente, por causa desse sentimento que é legítimo, o sentimento de pertencimento, foi Deus quem colocou dentro de nós. Mas por causa desse sentimento, será que eu não estou de repente errando muito? Será que de repente eu não estou agindo de uma forma totalmente contrária ao que Deus tem para mim? E aí tem o terceiro erro. Ontem eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês dizerem para mim qual o tema das lives vocês querem ver aqui no Escolhas nesta semana e no decorrer de todo o ano. E eu até printei a maioria, eu acho que foram 4 respostas, eu acabei não printando as de hoje. 4 pessoas, ou foram 5, escreveram sobre o medo.
Dentre as caixinhas, eu printei as que mais mandaram, que foi medo. E eu percebi que espiritualidade, dentro da questão de que eu não quero mais ir para a igreja, a pessoa dizia, né? Eu não quero mais ir para a igreja, então como é que eu faço para ler a Bíblia? Tá lá nos stories, vocês podem ver e vocês podem inclusive ir lá e responder qual tema de live vocês querem ver aqui, qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade. É importante para mim, porque para mim só faz sentido eu estar aqui se de fato eu conseguir te ajudar aí do outro lado. E o terceiro medo que eu quero falar aqui, eu achei muito interessante ter vindo na caixinha de perguntas, porque as pessoas colocaram medo de enfrentar 2023, medo disso, medo daquilo, foram 5 medos ou mais, né? Eu não olhei mais agora. O que eu quero dizer para você? Que o medo, na verdade, ele acontece por quê? Não tenho medo de enfrentar 2023. Na verdade, eu tenho medo de não conseguir me sentir pertencente a este ano, de não conseguir ter um bom nível de relacionamento com as pessoas, entende? Então, de onde vem tanto medo? Na maioria das vezes, eu diria que quase com 100% de certeza, é porque as pessoas não entendem que o medo é uma emoção. Gente, o medo é uma emoção e acredite, por mais que seja difícil para você entender o que eu vou te falar agora, abre o teu coração e recebe com amor o que eu vou te dizer. O medo é uma emoção, inclusive uma emoção criada por Deus. Que pasmem, tá? Muita gente fala do medo como uma emoção tóxica, mas o medo não é uma emoção tóxica. A não ser que eu sinta esse medo com muita frequência e com uma intensidade muito forte. Eu já contei aqui, e antes de eu falar da minha experiência, o medo, inclusive, ele pode ser uma emoção muito boa. Uma emoção que vai te levar... Quando é que o medo é uma emoção boa? Quando ele me leva para uma ação. E quando essa ação provoca uma mudança na minha vida. E quando essa mudança ela é tão incrível que gera uma poderosa transformação. Então, não acredita em tudo que você ouve, tá bom? Na internet, porque tem gente que fala que o medo é uma emoção tóxica e ele pode ser tóxico, como eu falei, o medo pode ser tóxico, a depender da frequência e da intensidade que eu sinto esse medo. Hoje de manhã eu fui caminhar mais cedo, eu já falei para quem me conhece há mais tempo que mais cedo eu sou mais lenta, mas eu fui caminhar mais cedo porque eu sei que segunda-feira é um dia bem agitado para mim, é um dia que eu venho, faço a live aqui, é o dia que eu acordo mais cedo, inclusive, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Revejo a aula da mentoria que começa daqui a pouco, 14h30, horário Brasília. Depois que eu saio da mentoria, eu tenho um período muito curto, porque aí eu entro à noite no programa Mulher Contemporânea com as minhas alunas. Então, segunda é um dia mais corrido. Eu falei, quer saber? Eu não vou mais fazer o meu treino à noite na segunda. Eu vou fazer pela manhã. E aí eu fui toda feliz, né, cheia de esperança. E quando eu comecei a ver um monte de borboleta amarela, peguei o celular e falei, vou filmar essas borboletas. Tem uma parte aqui do meu condomínio que eu gosto muito, que é uma parte mais florida assim ali por trás. Eu sempre vou lá e é quase sempre lá que eu gravo, né, os stories quando eu tô no meu momento de treino. Na caminhada, né, ou no HIIT aqui. O HIIT normalmente eu não gravo e não posto pra vocês. Enfim, o que aconteceu quando eu tô indo na direção pra filmar as borboletas? Vem um cachorro lindo, mas grande. Eu não sei se era um xoxô, não sei. Meu Deus do céu, gente. E o cachorro veio na minha direção. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tinha trauma de cachorro, né? E eu, assim, aos poucos, realmente eu tenho sido curada desse medo. E hoje eu pude ver o quanto ele já não é mais frequente na minha vida. E o quanto ele já não é mais também tão intenso. Mas mesmo assim eu fiquei com medo. Então o medo é uma emoção, o medo é algo que acontece externamente e emoção é diferente de sentimento, tá bom? Então o medo acontece, algo acontece de fora. O que é a emoção? Algo acontece aqui no meu mundo exterior e mexe demais com o meu mundo interior, ou de repente não mexe tanto assim. Por isso que eu falo que a emoção não é tóxica. E aí o que acontece? Eu tinha trauma, mas eu fui curada do trauma. Agora eu já tô numa outra fase, sabe? Naquela fase do medo, assim, um medo controlado, graças a Deus. Porque quando eu olhei aquele cachorro, eu fiquei com medo, eu olhei assim, falei, meu Deus, né? Eu tava indo e o cachorro, graças a Deus, quando ele saiu, ele primeiro saiu, assim, no sentido contrário de mim. Mas dizem que os animais sentem, né, que você tem medo. Daqui a pouco lá vem um cachorro, gente.
Só de lembrar, eu posso viver aquele momento de novo. Nossa, foi difícil pra mim. Eu olhei e pensei, meu Deus, né? Não tem um pedaço de nada aqui. Eu também não vou bater no cachorro, porque o que eu vou fazer? O cachorro começou a vir pra cima de mim correndo, como se ele quisesse brincar. Meu Deus, mas foi um susto tão grande. Eu olhei e tinha como se fosse assim um pedaço. Sabe aquela parte da palmeira, Jussara? Quando a palmeira tá, quando descasca, né? Eu falei, pensei, vou fazer medo com ele, vou fazer medo pra ele com essa casca de palmeira aqui, pra ele não ficar perto de mim. Meu Deus do céu. E aí eu falei, ai meu Deus, eu vou fazer medo pro cachorro. E aí fui pra cima dele, enfim, nem fui pra cima dele, né? Fiquei de longe assim, sacudindo aquela palmeira e ele saiu correndo. Daqui a pouco os donos, graças a Deus, vieram, levaram o cachorro. E aí eu falei, nossa, eu fiquei com um pouco de medo. Eu entendi que ele queria brincar, mas eu ainda tô no processo de cura de medo de cachorro. Então eu quero te dizer que o meu medo de cachorro, apesar de ter diminuído muito, mas ainda é real, ele não me faz me sentir pertencente num ambiente, por exemplo, onde tem cachorro. E eu não tenho que ficar fingindo isso porque eu tenho que mostrar que eu sou forte. Não, eu tenho que ser quem eu sou. Essa é uma área minha de fragilidade. Sinceramente, tá tudo bem, não tá tudo bem eu continuar assim. Tenho trabalhado para vencer isso. Mas não tem por que eu me envergonhar disso. Não tem por que eu não falar. Eu já vi pessoas que com a necessidade, que pelo desejo de se sentirem pertencentes a um ambiente, dizem que não tem medo quando tem medo e sofrem muito, sofrem demais. Sofrem demais. Então eu quero te dizer que o medo é um grande erro, tá? Um grande erro mesmo, dentro dessa necessidade do sentimento de pertencimento. Muitas vezes você pode querer esconder a tua emoção. Então lembra sempre, poxa, para eu me sentir pertencente de verdade, eu tenho que deixar claro qual é o meu ponto de vista. Eu tenho que ter posicionamento. Eu tenho que escolher ser a mulher que Deus me criou para ser. Dentro do que nós já conversamos aqui. Para eu também viver o sentimento de pertencimento e ele ser verdadeiro, eu não posso viver em função do que o outro quer. Eu tenho que ter o meu posicionamento. Porque esses são 3 erros que eu vejo muitas mulheres cometerem. Muitas mulheres cometerem mesmo. E eu quero te dizer, sim, pertencimento é uma necessidade do ser humano. Mas essa necessidade do ser humano de pertencimento, que só acontece através do relacionamento, não pode fazer de mim uma pessoa que deixa de viver a minha vida para viver a vida do outro. Tá errado. Porque lembra que eu falei no início que mais a gente vê na contemporaneidade são pessoas não vivendo o pertencimento, se anulando em busca de se sentir pertencente, mas na verdade elas não conseguem viver o pertencimento dentro dos relacionamentos por causa desses 3 erros. E todas as vezes você tem que pensar, o que eu tenho que fazer nisso aqui? Eu tenho que escolher ser eu. Você tem que escolher ser você. Não dá para viver em função do outro. Não dá para viver fingindo que não acontece. Não dá para viver, por exemplo, escondendo o medo, porque o medo é uma emoção. Emoção a gente não esconde. Não tem como eu esconder a emoção do medo que eu sinto quando eu vejo um cachorro, se ele for muito grande. Olha que eu já melhorei muito, 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 muito. E o medo, gente, o medo de ser você, o medo de mostrar as tuas emoções, o medo de viver a tua verdade é o que mais pode te atrapalhar, né? No teu relacionamento, nessa necessidade de pertencimento que você tem. Sabe, seja você. Por quê? Por que você tem medo de ser você? Por que você realmente tem medo de mostrar quais são as tuas áreas de fragilidade? Por que você muitas vezes pensa que é possível esconder o que não é possível esconder? Porque não é possível. Não tem como você esconder as tuas emoções. E outra, dá muito trabalho, gente, ser um personagem. Dá muito trabalho você querer ser alguém que você não é para agradar o outro, para se sentir pertencente ao ambiente ou para se sentir pertencente a um grupo de pessoas que na verdade não vão te incluir. Porque você só vive o sentimento verdadeiro de pertencimento quando as pessoas te amam por quem você é e não pelo que você tem.
É verdade que muitas vezes a nossa utilidade para o outro é uma bênção? Sim, a gente tem que... Os nossos dons e talentos devem ser entregues em função do outro. Mas se o outro só gosta de mim, se o outro só faz eu me sentir pertencente, se eu for útil para ele ou para ela, aí de verdade, isso não é relacionamento, isso não é amizade, isso é tudo menos relacionamento. Porque é uma troca de favores ou uma busca de interesses, né? E aí você nunca vai viver realmente o sentimento de pertencimento se sentindo usada, entende? Não tem como. Não é esse o caminho. Então eu quero te dizer, entende que o medo ele é uma emoção. Eu estava esses dias refletindo, né? E vendo ontem, inclusive, na madrugada, eu estava vendo ainda as caixinhas de perguntas e lendo, né, o que as pessoas escreveram, porque tem gente que manda a caixinha de perguntas, mas escreve algo a mais que na caixinha de perguntas não dá para ir tudo. E é bem interessante, porque uma pessoa disse assim, né, é muito forte, né, uma pessoa falou assim, eu tenho muito medo. E eu sou muito tímida, então eu tenho muito medo de falar com as pessoas, porque eu penso que se eu disser que eu estou com medo de fazer o que elas estão me dizendo, me mandando, me pedindo, eu não lembro agora, me pedindo, elas não vão mais me aceitar. E olha, é muito bom quando a gente tem a coragem de dizer assim, eu não sei fazer isso. Ou então eu não posso fazer isso nesse momento. Eu não consigo te suprir agora, né? Eu não consigo ser útil para você nesse momento. Eu tenho um grupo, as minhas alunas, a Dani e a Aline estão aqui agora, minhas alunas da mentoria, tenho as minhas alunas do programa Mulher Contemporânea e eu sempre respondo todas elas em tempo hábil. Mas o que acontece? Tem horas que eu tô no meu momento ali, né? Então, se eu tô naquele meu momento, se é um momento meu de repente de estar ali ouvindo a minha Bíblia, se é um momento meu de ouvir o meu Provérbios, eu gosto de ouvir, mesmo eu tendo gravado, eu gosto de ouvir o Provérbios quando eu vou caminhar ali. Eu, às vezes, não respondo naquele momento da caminhada, a não ser que eu já tenha feito aquilo que eu sei que eu preciso fazer pro meu bem-estar. E isso não é egoísmo, gente. É até mesmo uma forma de eu mostrar para as pessoas que a Bíblia tem que ser praticada, porque a Bíblia fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu vivo só em função de atender as minhas alunas o tempo todo, de responder o tempo todo no Telegram, de responder o tempo todo no WhatsApp, não vou estar sendo eu, entende? E elas vão estar ali gostando de mim, não porque de fato eu sou uma pessoa que transmito conhecimento e pela misericórdia de Deus posso ser usada como um canal para transformar a vida delas. Elas vão gostar de mim, não é verdade, Dani? Elas vão gostar de mim só por quê? Só porque eu respondo tudo o que elas querem na hora que elas querem. E eu falo para elas, né? Quem é minha aluna do Mulher Contemporânea tem um tratamento. Quem é minha aluna da mentoria tem outro. Por quê? Porque eu entendo que o Mulher Contemporânea é o início. Então eu falo, eu pego na sua mão. Eu tenho falado para as meninas da mentoria que já não é mais hora de ficar pegando na mão delas, porque elas não são mais meninas. Elas caminham comigo há 4 anos. Elas já amadureceram muito. Então, assim, existem fases na nossa vida. E eu sempre busco falar para elas a verdade. Elas me conhecem, elas sabem os meus defeitos, minhas qualidades, porque eu não preciso colocar máscaras. E foi assim que elas me aceitaram. E eu acredito que foi isso que fizeram elas permanecerem comigo. Diz aí, Dani, o que faz você continuar comigo por 4 anos na mentoria, né? 4 anos de mentoria, a gente segue juntas. Gente, é a verdade. Eu quero te dizer que a gente está cansado de pessoas que são de mulheres maravilhas, sabe? A Mulher Maravilha que chega aqui e fala, eu posso, eu faço, eu sou o cara. Não. As pessoas querem encontrar pessoas de verdade. E a atriz, eu tenho uma aluna, né? Que ela fala sempre, ei, Aline, fala aí, Aline, o que te faz ficar comigo também? 4 anos, né? A Trícia sempre fala, as meninas sabem, né? A C. Franciene. A Trícia sempre fala, ai, pastora, você é de verdade. Gente, tem que ser de verdade, porque imagina como é que eu ia ficar 4 anos com essas mulheres ali, as mesmas mulheres, caminhando comigo. Se eu fosse de mentira, elas já tinham descoberto, elas já tinham falado, quer saber? Tchau pra essa mulher, porque essa mulher aí quer dizer uma coisa que ela não é, mas eu não sou. Quando eu tô mal, eu falo que eu tô mal. Na época do meu pai, eu falava pra elas como é que eu tava me sentindo, falava da dor do luto, falava. Então, assim, gente, é ser de verdade. Então, acredita, eu posso te falar. Eu não tô te falando só já o que eu acho.
Eu tô trazendo para você conhecimento espiritual, conhecimento emocional, científico, porque eu trabalho também com a neurociência, mas eu também estou trazendo para você empírico. Tá aqui as minhas alunas, elas podiam escrever agora aí. É mentira o que ela tá falando, né? Eu não sei nem por que elas estão aqui de verdade. Olha, vocês me amam muito, viu? Muito obrigada. Há pouco tempo, mas já admiro você. Obrigada, querida. Olha, essas meninas, elas me amam. Vocês são muito maravilhosas. Porque essas meninas vão estar comigo daqui a pouco. Daqui a 29 minutos a gente vai estar juntas. Elas ainda vêm assistir uma live comigo. Sinceramente, olha, amo vocês, Dani. Amo você, Dani. Amo você, Aline. E as demais que não estão aqui também. Vive uma transformação diária. Gente, você é muito maravilhosa, Dani, você é minha. Ai, ai. Gente, é isso mesmo. Eu ensino as meninas a escolha ser você original e não cópia. É isso que eu quero te ensinar aqui durante todo o ano de 2023, com a bênção de Deus. Porque, olha, tanto que eu dei o nome do programa, Escolha Ser Você. E a gente vai trabalhar aqui de assuntos que a gente vive no nosso dia a dia. Porque como você vai desenvolver espiritualidade e emoções para fazer escolhas e viver a vida em abundância se você não entender a necessidade, a importância de você ser você? Então eu quero te dizer, obrigada, Dani e Aline, por todas as validações. Eu quero dizer para você, evita esses 3 erros, evita, sabe? Evita não se posicionar, evita não mostrar qual é o teu ponto de vista. Vi a tua mensagem ontem e fiquei encantada com tantas verdades. Aonde foi que você viu, Cleide? Me fala. Dulce? Cleia Dulce, eu acho, né? Tô sem os óculos, gente. Como fazer para participar da mentoria? Ah, amor, não tá aberta a mentoria, tá, gente? Eu não tenho a turma aberta agora. Eu só vou abrir depois que eu encerrar essa com as meninas. Mas antes de fazer a mentoria, eu só recebo na mentoria quem faz antes a mulher contemporânea, tá bom? Eu tô recebendo vários pedidos no direct sobre a mulher contemporânea. Quem sabe se eu não abro uma turma, tá? Eu vou pensar aqui, eu abri uma turma em dezembro, né? Mas eu não abri ainda esse ano. Mas aí depois eu aviso vocês, tá bom? Vou pensar, tô amadurecendo essa ideia com a minha equipe. Se eu fizer, vai ser um prazer receber vocês. Mas voltando aqui, o que eu quero dizer para vocês, é muito importante vocês entenderem, sabe? Se posicionar realmente, não viver em função só do outro. O outro, gente, olha só, a Bíblia fala que quanto ao outro, o que eu tenho que fazer é amar. A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu não tenho como. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Ei, meu pastorzão querido, sempre que me posiciono em casa dá confusão. Olha só, dá confusão se posicionar em casa, sabe por quê? A gente se posicionar não é provar que você tá certa, entende? Se posicionar é dizer pro outro, olha, deixa eu falar pra você, eu não penso dessa forma, eu penso assim. Mas se você pensa desse jeito, eu vou respeitar a tua forma de pensar. Respeitar como o outro pensa não é concordar, gente. Por isso eu falei, dá uma olhada depois no post, o que eu falo lá? Harmonia, respeito, paz, isso não depende de como o outro fala, isso não depende de como o outro pensa, isso depende de como eu me sinto, entende? De como eu me sinto. Então para sempre para pensar, analisa. A Bíblia fala que a gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente vai, com as palavras que vão sair da nossa boca. Isso não é fácil, é um desafio, mas é possível. Por isso eu sempre incentivo vocês aqui. Quem é mais antiga já sabe, quem chegou agora já pega essa dica. Leia Provérbios todos os dias. Saiu dessa live agora? Vai ler Provérbios 16. E você vai ver o que Provérbios te diz. Provérbios é um livro de sabedoria. No Antigo Testamento, Provérbios é um livro de sabedoria. No Novo Testamento é o livro de Tiago, por exemplo, entende? Então, lê o livro de Provérbios. Deu alguma coisa errada? Hoje eu pensei, na hora que o cachorro veio pra cima de mim, eu só lembrei de Provérbios 16:1, né? Que fala ali que a gente planeja, a gente pensa que vai ser de uma forma. Eu achei que eu ia filmar as borboletas, me deparei com um cachorro ali. Olha só a enrascada que eu me meti, entende?
Então pensa sempre nisso. Qual é a forma como eu estou comunicando? Será que eu estou falando de uma forma muito áspera? Porque às vezes a gente pensa assim, se posicionar é mostrar que eu estou certa, que eu não concordo e ponto final. Não. Se posicionar é eu mostrar que a forma como eu penso, não é querer mudar a forma como o outro pensa. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Deus não nos criou com o poder de mudar ninguém, mas Deus nos criou com o poder de influenciar as pessoas. Por isso ele diz que nós temos que ser modelo. Estou lendo Provérbios, meu esposo viu e resolveu. Ai, que maravilha, gente! Que notícia boa! Ganhei meu dia. Pronto, já ganhei meu dia. Tá lendo Provérbios, o marido tá lendo também. Eu já quero declarar, se você tá lendo Provérbios, seu marido também. Ah, pastor Renê, depois eu vou mandar um áudio pro senhor ali contando o que aconteceu. Ei, mas eu fui uma mocinha, tá? Não fiquei tão desesperada hoje, não. Era um cachorrão. Contei ainda há pouco aqui. Mas olha só, olha aí, gente. Deixa eu falar pra ela que tá lendo Provérbios com o marido. Que maravilha. Eu quero te dizer que todos os dias, quando você lê Provérbios, você vai crescer 1% ao dia. Pelo menos 1% ao dia em conhecimento e sabedoria. Esse tem sido aqui, né, o nosso lema. Lê Provérbios todos os dias para crescer 1% ao dia em conhecimento e sabedoria, tá bom? Então, olha, falamos sobre os 3 erros hoje. Os 3 erros que você não deve cometer. São erros muito comuns na nossa contemporaneidade por causa dessa necessidade de pertencimento, deixar de se posicionar, viver em função do outro, achando que se eu não falar nada eu vou ter paz, mas não existe paz externa com uma guerra interna, com uma guerra que eu vivo aqui dentro, não existe isso. E Deus, ele é Deus de paz, ele não é Deus de confusão. Mas em alguns momentos a gente não tem como fugir de conflitos, entende? Então a gente tem que realmente saber como é que eu vou me posicionar, como é que eu vou falar, como é que eu posso acessar o coração do outro, né? O pastor Renê tá rindo aí de mim. Mas eu quero te dizer, a vitória é certa em nome de Jesus, tá bom? Então, evitando cometer esses 3 erros, Deus vai abençoar ainda mais a tua semana. Porque Deus não nos chamou para errar. Apesar de nós errarmos, nós nascemos para dar certo. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que Deus nos criou para dar certo. Eu acredito que Deus nos criou realmente para sermos cabeça e não cauda. E quando ele diz que é para ser cabeça e não cauda, é na questão, inclusive, de termos inteligência emocional para saber que o cabeça nem sempre é eu estar acima do outro, mas eu estar exatamente no lugar onde Deus quer que eu esteja. E às vezes, ser cabeça e não cauda é eu estar no lugar mais alto que eu posso estar. E qual é o lugar mais alto? Às vezes é aos pés ali do Senhor, né? Prostrada mesmo, reconhecendo diante dele as minhas limitações, as minhas falhas. O pastor Renê escreveu: quão melhor é adquirir a sabedoria, verdade, gente, do que o ouro. Olha aí, Provérbios, né? 16, Provérbios de hoje, inclusive. Gratidão, meu pastor, por estar aqui. Gratidão a todos vocês. Quero fazer uma live com o senhor esse ano, hein? Me dê essa honra aí. E, gente, olha, Deus abençoe vocês. Vou encerrar aqui agora a live, porque eu preciso entrar na mentoria agora, né? Como eu falei pra vocês, segunda é meu dia mais corrido, porque eu tenho aula à tarde, dou aula à noite. Mas estamos sempre juntos por aqui. Vai lá, deixa na caixinha de perguntas qual é o tema que você quer ver de lives aqui no Escolhas durante toda esta semana e durante o ano todo. Vocês pediram muito para falar sobre o medo, e como o medo era o 3º ponto do post que eu fiz ontem à noite, falei, não vou colocar o post, não vou colocar o erro e vou falar na live. Então, Deus abençoe vocês. A gente se encontra amanhã aqui com a bênção de Deus, 12h37, horário Brasília. Fica na paz. Uma semana linda para você, abençoada e cheia.